o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 14, Asvamedha Partha. Tendo-me curvado a Narayana, e Nara o principal dos seres masculinos, como também a deusa Sarasvati, a palavra Jaya deve ser proferida. Capítulo 18. Como Jiva entra em um corpo, até a emancipação final. O Brahmana disse: as ações, boas e más, que um Jiva faz não estão sujeitas à destruição. A partir da obtenção de corpo depois de corpo, aquelas ações produzem frutos correspondentes a elas. Como uma árvore frutífera, quando chega a estação de produtividade, produz uma grande quantidade de frutos. Similarmente, o mérito, obtido com um coração puro, produz uma grande colheita de felicidade. Do mesmo modo, o pecado, feito com um coração pecaminoso, produz uma grande colheita de miséria. A alma, ou Jiva, colocando a mente adiante, se dirige para a ação. Ouça então como Jiva, equipado com todos os seus atos e dominado por luxúria e ira, entra no útero. A semente vital, misturada com sangue, entra no útero das mulheres e se torna o campo de Jiva, bom ou mau, nascido de seus atos. Por sua sutileza e da condição de ser manifesto, Jiva não fica ligado a alguma coisa mesmo depois de obter um corpo. Portanto, ele é chamado de Brahman eterno. Aquilo, isto é, Jiva ou Brahman, é a semente de todas as criaturas. É por ele que as criaturas vivas vivem. Aquele Jiva, entrando em todos os membros do feto parte por parte, aceitando o atributo de mente, e residindo dentro de todas as regiões que pertencem ao prana, sustenta a vida. Por isto, o feto se tornando dotado de mente começa a movimentar seus membros. Como ferro liquefeito, derramado, em um molde, toma a forma do molde, saiba que a entrada de Jiva no feto é exatamente dessa maneira. Como fogo, entrando em uma massa de ferro, a esquenta grandemente, saiba que a manifestação de Jiva no feto é de tal modo. Como uma lâmpada, brilhando em um quarto, revela todas as coisas dentro dele, a mente da mesma maneira revela os diferentes membros do corpo. Isto é, os faz crescerem. Quaisquer atos, bons ou maus, que Jiva fez em um corpo anterior, têm sem dúvida que ser desfrutados ou suportados por ele. Por tal desfrute e tolerância às ações antigas são esgotadas, e outros atos, novamente, se acumulam, até que Jiva consiga obter um conhecimento dos deveres incluídos naquela contemplação que leva à emancipação. Com referência a isto, eu te direi aqueles atos pelos quais Jiva, ó o melhor dos homens, enquanto percorrendo uma repetida ronda de renascimentos, vem a ser feliz. Caridade, práticas de austeridade, Brahmacharya, dirigir-se para Brahman de acordo com as ordenanças prescritas, autodomínio, tranquilidade, compaixão por todas as criaturas, restrição de paixões, abstenção de crueldade, como também de se apropriar do que pertence a outros, se abster de fazer até mentalmente todos os atos que sejam falsos e prejudiciais para criaturas vivas sobre a terra, servir mãe e pai com reverência, honrar divindades e convidados, culto dos preceptores, piedade, pureza, controle constante de todos os órgãos, e ocasionar todas as boas ações, são considerados como constituindo a conduta dos bons. Da prática de tal conduta surge a virtude que protege todas as criaturas eternamente. Tal conduta alguém verá sempre entre pessoas que são boas. Na verdade, semelhante conduta reside lá eternamente. Aquele rumo de práticas ao qual pessoas de almas tranquilas aderem indica virtude. Entre elas é lançado aquele rumo de práticas que constitui virtude eterna. Aquele que se dirigir àquela virtude nunca terá que chegar a um fim miserável. É pela conduta dos bons que o mundo é contido nos caminhos da virtude quando ele decai. Aquele que é um yojin é emancipado, e é, portanto, distinguido acima destes, isto é, dos bons. A libertação do mundo ocorre, depois de muito tempo, de alguém que age justamente e bem em toda a ocasião como ele deve. Uma criatura viva assim sempre encontra com as ações feitas por ela em uma vida passada.
Todas aquelas ações constituem a causa pela qual ela vem para este mundo em um estado diferente da sua verdadeira forma. Jiva, que é puro e imaculado, toma nascimento neste mundo, decaindo de sua posição verdadeira de Brahman devido às suas ações. As ações, além disso, são eternas, nenhum início sendo concebível. Há uma dúvida no mundo com respeito a esta questão. Pelo que a aceitação, por Jiva, de um corpo foi primeiramente determinada. O avô de todos os mundos, isto é, Brahma, tendo primeiro formado um corpo para si próprio, então criou os três mundos, em sua totalidade, de criaturas móveis e imóveis. Tendo primeiro ele mesmo assumido um corpo, ele então criou Pradana. Aquele Pradana é a causa material de todas as criaturas incorporadas, por quem tudo isto é coberto e a quem todos vieram a conhecer como mais elevado. Isto que é visto é dito que é destrutível, enquanto o outro é imortal e indestrutível. Isto que é visto, é dito que é Kshara, o destrutível. Aquele, no entanto, o qual é para o outro, é o imortal, como também Akshara, o indestrutível. De cada Purusha tomado separadamente, o todo é dualidade entre estes três. Cada Purusha é uma dualidade, composta de Kshara e Akshara. Visto aparecer primeiro em uma forma incorporada, Prajapati, então, criou todos os elementos primordiais e todas as criaturas imóveis. Esta é a audição antiga. Daquela aceitação de corpo, o avô ordenou um limite a respeito de tempo, e migrações entre diversas criaturas e volta ao renascimento. Tudo que eu digo é apropriado e correto, como o que uma pessoa que é dotada de inteligência e que tenha visto sua alma diria sobre este tópico de nascimentos anteriores. A pessoa que considera prazer e dor como inconstantes, a qual, de fato, é a visão correta, que considera o corpo como uma conglomeração profana, e destruição como ordenada em ação, e que lembra que aquele pouco de prazer que há é realmente todo dor, conseguirá atravessar este oceano terrível de migração mundana que é tão difícil de atravessar. Embora atacado por decrepitude, morte e doença, aquele que compreende Pradana vê com um olhar imparcial aquela consciência que reside em todos os seres dotados de consciência. Procurando a base suprema, ele então se torna completamente indiferente a todas as outras coisas. Ó o melhor dos homens, eu agora darei instrução para ti, de acordo com a verdade, a respeito disto. Ó o Brahmana erudito, compreenda em inteireza aquele que constitui o conhecimento excelente, conforme eu declaro, daquela base indestrutível. Capítulo 19. Krishna termina por relatar emancipação e ciência de yoga. O Brahmana disse: aquele que se torna absorvido no único receptáculo de todas as coisas, se libertando até do pensamento de sua própria identidade com todas as coisas, de fato, cessando de pensar até na sua própria existência, rejeitando gradualmente um depois do outro, conseguirá transpor seus limites. Aquele homem que é o amigo de todos, que aguenta tudo, que é ligado à tranquilidade, que tem conquistado todos os seus sentidos, que é desprovido de medo e ira, e que é de alma controlada, consegue se emancipar. Aquele que se comporta em direção a todas as criaturas como em direção a si mesmo, que é contido, puro, livre de vaidade e privado de egoísmo, é considerado como emancipado de tudo. Também é emancipado aquele que olha com um olhar igual para a vida e morte, prazer e dor, lucro e perda, agradável e desagradável. Está emancipado de todas as maneiras aquele que não cobiça o que pertence a outros, que nunca desconsidera ninguém, que transcende todos os pares de opostos, e cuja alma está livre de atração. Está emancipado aquele que não tem inimigo, nem parente, e nem filho, que rejeitou religião, riqueza, e prazer, e que está livre do desejo ou cupidez. Se torna emancipado aquele que não adquire mérito nem demérito, que rejeita os méritos e deméritos acumulados em nascimentos prévios, que gasta os elementos de seu corpo para obter uma alma tranquilizada, e que transcende todos os pares de opostos.
Aquele que se abstém de todas as ações, que está livre do desejo ou cobiça, que considera o universo como não durável ou como igual a uma árvore asvata, sempre dotado de nascimento, morte e decrepitude, cuja compreensão está fixada na renúncia, e cujos olhos estão sempre dirigidos para seus próprios defeitos, logo consegue se emancipar dos grilhões que o retêm. Aquele que vê sua alma destituída de cheiro, de gosto e toque, de som, de pertences, de visão, e incompreensível, se torna emancipado. A alma sendo destituída deste se torna Shinmatra, isto é, um Chit puro sem os atributos induzidos sobre ele pela necessidade ou ignorância. Aquele que vê sua alma desprovida dos atributos dos 5 elementos como sendo sem forma e causa, sendo realmente desprovida de atributos, embora desfrutando deles, se torna emancipado. Informidade significa sutileza. Sem causa significa incriado ou como idêntico ao Brahman eterno. Dissociação de atributos enquanto desfrutando deles significa condição emancipada. Abandonando, com a ajuda da compreensão, todos os propósitos relativos a corpo e mente, uma pessoa gradualmente chega à cessação de existência separada, como um fogo não alimentado com combustível. Nirvana, segundo comentadores ortodoxos, significa aniquilação ou cessação de existência separada ou individual por absorção no universal e eterno Brahman. Alguém que está livre de todas as impressões, que transcende todos os pares de opostos, que é desprovido de todos os pertences, e que usa todos os seus sentidos sob a orientação de penitências, se torna emancipado. As impressões causadas por objetos fora de si mesmo são destruídas por aquelas pertencentes à contemplação. As últimas, além disso, devem ser destruídas antes que a absorção em Brahman possa ocorrer. Tendo se tornado livre de todas as impressões, alguém então chega a Brahma, o qual é eterno e supremo, e tranquilo, e estável, e permanente, e indestrutível. Depois disto eu declararei a ciência de Yoga, a qual não há nada superior, e como yogis, pela concentração, contemplam a alma perfeita. Eu irei declarar as instruções com relação a isto devidamente. Aprenda de mim aquelas portas pelas quais, governando a alma dentro do corpo, alguém contempla aquilo que é sem início e fim. Afastando os sentidos de seus objetos, uma pessoa deve fixar a mente na alma. Tendo anteriormente passado pelas austeridades mais rigorosas, ela deve praticar aquela concentração da mente que leva à emancipação. A fixação da mente na alma é aquela concentração que leva à emancipação. Isto se torna possível por consequência das austeridades severas praticadas previamente. Praticante de penitências e sempre praticando a concentração da mente, o Brahmana erudito, dotado de inteligência, deve cumprir os preceitos da ciência de Yoga, contemplando a alma no corpo. Se o bom homem consegue concentrar a mente na alma, ele então, habituado à meditação exclusiva, vê a alma suprema em sua própria alma. Autocontrolado, e sempre concentrado, e com todos os seus sentidos completamente dominados, o homem de alma purificada, por tal concentração completa da mente, consegue ver a alma pela alma. Como uma pessoa vendo um indivíduo não visto em um sonho reconhece dizendo: "Este é ele", quando ela o vê depois de acordar. Da mesma maneira o homem bom, tendo visto a alma suprema na contemplação profunda do Samadhi, a reconhece após acordar do Samadhi. Ele a reconhece no universo, isto é, considera o universo como sendo nada mais do que a alma suprema. Como alguém vê o núcleo fibroso depois de extraí-lo de uma folha da Sacharu Muncha, assim mesmo o Yojin vê a alma, a extraindo do corpo. O corpo é chamado de Sacharu Muncha, e o núcleo fibroso é dito que significa a alma. Esta é a ilustração excelente proposta por pessoas familiarizadas com Yoga. Quando o portador de um corpo contempla adequadamente a alma em Yoga, ele então não tem ninguém que é mestre sobre ele, pois ele então se torna o senhor dos 3 mundos. Isto também pode significar: ele não tem ninguém superior a ele, nem mesmo aquele que é o Senhor do Universo. Ele consegue assumir diversos corpos de acordo com o que ele deseja.
Rejeitando decrepitude e morte, ele nem se aflige nem se regozija. O homem autocontrolado, concentrado em yoga, pode criar, para si mesmo, a divindade dos próprios deuses, ou, tal pessoa se torna o deus dos próprios deuses. Rejeitando seu corpo transitório, ele chega ao imutável Brahma. Nenhum temor surge nele, mesmo a visão de todas as criaturas caindo vítimas da destruição, diante de seus olhos. Quando todas as criaturas são afligidas, ele nunca pode ser afligido por ninguém. Desprovido de desejo e possuidor de uma mente tranquila, a pessoa em yoga nunca é abalada por dor e tristeza e medo, os efeitos terríveis que fluem do apego e afeição. Armas nunca o perfuram. A morte não existe para ele. Em nenhum lugar no mundo pode ser visto alguém que é mais feliz do que ele. Tendo concentrado sua alma adequadamente, ele vive firmemente em si mesmo. Afastando decrepitude e dor e prazer, ele dorme em conforto. Rejeitando este corpo humano, ele obtém outras formas de acordo com sua vontade. Enquanto alguém está desfrutando da soberania que o yoga concede, ele nunca deve se desviar da dedicação ao yoga. Isto é, uma pessoa não deve se desviar da prática de yoga, tentada pelo poder que o yoga traz. Quando alguém, depois de dedicação adequada ao yoga, vê a alma em si mesmo, ele então cessa de ter alguma consideração mesmo por aquele de sem sacrifícios, Indra. O yogin que não progrediu muito pode ser tentado pelo desejo de desfrute. Aquele, no entanto, que se dedicou adequadamente ao yoga não sente consideração nem pelo próprio Indra. Ouça agora como alguém, se habituando à meditação exclusiva, consegue atingir o yoga. Pensando naquele ponto do horizonte que tem o sol atrás dele, isto é, as instruções prescritas no Vedanta como baseadas nos Shrutis, a mente deve ser fixada, não do lado de fora, mas no interior daquela mansão, o corpo, na qual pode acontecer de alguém viver. Residindo dentro daquela mansão, a mente deve então, com todas as suas operações, externas e internas, contemplar aquele quarto específico, chakra ou centros nervosos, começando com aquele que é chamado de Muladhara, no qual ele possa estar. Naquele momento, quando, tendo meditado profundamente, ele contempla o todo, isto é, Brahman, a alma do universo, então não há nada externo a Brahman onde a mente possa residir. Reprimindo todos os sentidos em uma floresta que esteja livre de barulho e que seja inabitada, com a mente fixa nisso, ele deve meditar no todo, o Brahman universal, fora e dentro de seu corpo. Ele deve meditar nos dentes, no palato, na língua, na garganta, no pescoço igualmente. Ele deve também meditar no coração e nas ligaduras do coração. Estas partes do corpo se referem à alimentação e outras operações, todas as quais influenciam a mente e a dispõem para a pureza e o contrário. O Brahmana continuou. Assim endereçado por mim, aquele discípulo inteligente, um matador de Madhu, mais uma vez me perguntou acerca desta religião de emancipação que é tão difícil de explicar. Como o alimento que é comido de tempos em tempos é digerido no estômago? Como ele vem a ser transformado em suco? Como, além disso, em sangue? Como ele nutre a carne, a medula, os tendões, os ossos? Como todos esses membros das criaturas incorporadas crescem? Como aumenta a força do homem crescente? Como ocorre a fuga de todos os elementos que não são nutritivos, e de todas as impurezas separadamente? Como este inala e também exala? Permanecendo em qual parte específica a alma mora no corpo? Como Jiva, se esforçando, conduz o corpo? De que cor e de que espécie é o corpo no qual ele mora outra vez, deixando um corpo específico? Ó Santo, cabe a ti me dizer tudo isso com precisão, ó impecável. Assim mesmo eu fui interrogado por aquele Brahmana erudito, ó Madhava. Eu respondi para ele, alto de braços poderosos, da mesma maneira que eu tinha ouvido, ó o castigador de todos os inimigos.
Como alguém colocando algum objeto precioso em sua despensa deve manter sua mente nele, assim, colocando a mente dentro do próprio corpo, alguém deve então, reprimindo todos os sentidos, procurar pela alma, evitando toda negligência. Uma pessoa, se tornando sempre assídua neste hábito e satisfeita consigo mesma, dentro de um tempo muito curto chegará aquele Brahma por contemplar o qual ela se tornará conhecedora de Pradhana. Isto é, aquilo do qual o universo inteiro tem sido criado. Ele não pode ser apreendido pela visão, nem mesmo por todos os sentidos. É somente com a lâmpada da mente que a grande alma pode ser vista. Ele tem mãos e pés em todos os lados. Ele tem ouvidos em todos os lados. Ele vive permeando todas as coisas no mundo. Isto responde às questões a respeito da forma da alma. Jiva contempla a alma como extraída do corpo, como o caule de uma folha de Sacharu Muncha, quando vem o conhecimento. Então, rejeitando o Brahma como investido com forma, por manter a mente no corpo, ele vê Brahma como livre de todos os atributos. Ele vê a alma com sua mente, sorrindo por assim dizer no momento. Dependendo daquele Brahma, ele então alcança a emancipação em mim. O orador aqui é o visitante regenerado de Krishna. O último está repetindo as palavras daquele visitante. Neste verso, Krishna, esquecendo que ele está meramente recitando as palavras de outro, se refere a ele mesmo como o Brahman Supremo em quem uma pessoa deve imergir para alcançar a emancipação. Ó o principal dos regenerados, todo este mistério agora foi declarado por mim. Eu peço a tua permissão, pois eu deixarei este local. Tu, também, vá para onde quer que tu queiras. Assim endereçado por mim, ó Krishna, naquela ocasião, aquele meu discípulo, dotado de penitências austeras, aquele Brahmana de votos rígidos, foi embora segundo o seu desejo. Vasudeva continuou. Aquele melhor dos Brahmanas, ó filho de Prita, tendo dito estas palavras para mim, naquela ocasião, devidamente relativas à religião de emancipação, desapareceu. Este discurso foi ouvido por ti, ó filho de Prita, com a mente dirigida somente em direção a ele. Isto mesmo foi o que tu ouviste naquela ocasião, enquanto tu estavas no teu carro. É minha opinião, ó filho de Prita, que isso é difícil de ser compreendido por alguém cuja compreensão está confusa, ou que não adquiriu sabedoria por meio de estudo, ou que come alimento incompatível com seu corpo, ou cuja alma não está purificada. Ó o chefe da linhagem de Bharata, é um grande mistério entre as divindades isto que foi declarado, para ti. Em nenhum tempo ou lugar, ó filho de Prita, isto foi ouvido por homem neste mundo. Ó impecável, nenhum outro homem além de ti é digno de ouvir isto. Isto não é, nesta época, capaz de ser compreendido facilmente por alguém cuja alma interna está confusa. O mundo das divindades está cheio, ó filho de Kunti, com aqueles que seguem a religião das ações. A cessação da forma mortal, por praticar a religião da inação, não é agradável para as divindades. O céu é a recompensa daqueles que seguem a religião de pravriti ou ações, tais como sacrifícios, observâncias religiosas, etc. Os seguidores, no entanto, da religião de nivriti ou inação, isto é, aqueles que se dirigem ao caminho do conhecimento, se tornam emancipados. As divindades derivam seu sustento dos primeiros e se tornam até ciumentos dos últimos, pois o estado emancipado é mais elevado do que aquele das próprias divindades. Ó filho de Prita, é a meta mais elevada, aquela que é constituída pelo Brahman eterno onde uma pessoa, rejeitando o corpo, obtém imortalidade e se torna sempre feliz. Por aderir a esta religião mesmo aqueles que vêm de nascimento pecaminoso, tais como mulheres e vaizias e sudras, chegam à meta mais sublime. O que dizer então, ó filho de Prita, de Brahmanas e Kshatriyas possuidores de grande erudição, sempre dedicados aos deveres das suas próprias classes e que estão aplicados, na obtenção, da região de Brahma. Isto tem sido declarado com as razões, nas quais isto se apoia, e também os meios para sua aquisição.
e sua obtenção completa e fruto, isto é, emancipação e a averiguação da verdade com relação à dor. Ó o chefe da linhagem de Bharata, não há nada mais que seja repleto de maior felicidade do que isto. Aquele mortal, ó o filho de Pandu, que, dotado de inteligência, e fé, e coragem, rejeita como insubstancial o que é considerado como substancial pelo mundo, consegue dentro de pouco tempo alcançar o Supremo por esses meios. Isto é tudo que é para ser dito, não há nada mais que seja mais elevado do que isto. O yoga acontece no caso daquele, ó o filho de Prita, que se dedica à sua prática constante por um período de 6 meses. Capítulo 20. Esposa de Brahmana pergunta para seu marido aonde ela irá após a morte. Resposta inclui áreas vitais, 7 tipos de combustível, elemento, mente e compreensão, 7 sacerdotes, etc. Vasudeva disse. Em relação a isto é citada a narrativa antiga, ó o filho de Prita, da conversa que ocorreu entre um casal. A esposa de certo Brahmana, observando Brahmana, seu marido, que era um mestre perfeito de todo tipo de conhecimento e sabedoria, sentado em reclusão, disse para ele: para qual região eu irei, dependendo de ti como meu marido, tu que estás sentado, tendo rejeitado todas as ações religiosas, que és severo em tua conduta em direção a mim, e que és tão sem discernimento. É sabido por nós que uma esposa alcança aquelas regiões que são adquiridas por seu marido. Qual, de fato, é a meta que eu alcançarei, tendo obtido a ti como meu marido? Assim questionado, aquele Brahmana de alma tranquila então disse para ela, sorridente: ó dama abençoada, eu não estou ofendido com estas tuas palavras, ó impecável. Quaisquer obras que existem que são adotadas com a ajuda de outros, que são vistas, por sua densidade, e que são verdadeiras, são feitas como ações por homens dedicados às ações. Aquelas pessoas que são desprovidas de conhecimento somente armazenam ilusão por ações. Liberdade de ações, além disso, não pode ser obtida neste mundo nem por um momento. Do nascimento à obtenção de uma forma diferente, obras boas ou más, e realizadas por meio de ações, mente, ou palavras, existem em todos os seres. Aqueles caminhos de ação que são caracterizados por objetos visíveis, tais como suco, soma e guia, e como libações, sendo destruídos por rakshasas, me desviando deles eu percebi a base da alma, que está no corpo, sem a ajuda da alma. Esta base, diz Nilakanta, é chamada de Avimukta e se encontra entre as sobrancelhas e o nariz. Lá mora Brahma transcendendo todos os pares de opostos. Lá soma com Agni, ou lá o ducto chamado Ida com o ducto chamado Pingala, e lá aquele estimulador da compreensão, Vayu, sempre se move, sustendo todas as criaturas. O sentido é este. Neste local está Brahman. Lá Ida e Pingala se encontram. E lá também está Vayu, que incita a compreensão e sustenta todas as criaturas vivas. É por aquela base que o avô Brahman e outros, concentrados em yoga, cultuam o indestrutível. É por aquela base que homens de erudição e votos excelentes, de almas tranquilas, e de sentidos completamente dominados, se esforçam. Ela não pode ser cheirada pelo sentido do olfato, nem provada pela língua, ou tocada pelos órgãos do tato. É pela mente que ela é alcançada. Ela não pode ser conquistada pela visão. Ela transcende o sentido de audição. Ela é desprovida de cheiro, gosto, toque, e forma como atributos. É dela que procede o universo bem ordenado, e é sobre ela que ele se apoia. Os ares vitais chamados Prana e Apana e Samana e Vyana e Udana fluem dela, e é nela que eles entram novamente. Os ares Prana e Apana se movem entre Samana e Vyana. Quando a alma dorme, ambos Samana e Vyana são absorvidos. Entre Apana e Prana, Udana mora, permeando tudo. Por isso Prana e Apana não abandonam uma pessoa adormecida. Por ele controlar todos os ares vitais, o ar controlador é chamado de Udana. Por isso, proferidores de Brahman praticam penitências as quais têm o mesmo como sua meta.
A vida mundana é regulada pelos ares vitais. Estes são ligados à alma e levam às suas manifestações individuais. O dana controla todos os ares. O dana é controlado por penitências. É a penitência então que destrói a ronda de renascimentos e leva à absorção em Brahman. No meio de todos aqueles ares vitais que consomem uns aos outros e se movem dentro do corpo, resplandece o fogo chamado Vaisvanara, composto de 7 chamas. O nariz, a língua, o olho, a pele, o ouvido que numera o 5º, a mente, e a compreensão, estas são as 7 línguas daquela chama de Vaisvanara. Aquilo que é cheirado, aquilo que é visto, aquilo que é bebido, aquilo que é tocado, como também aquilo que é ouvido, aquilo que é pensado, e aquilo que é compreendido, esses são os 7 tipos de combustível para mim. Aquilo que cheira, aquilo que come, aquilo que vê, aquilo que toca, aquilo que ouve numerando o 5º, aquilo que pensa, e aquilo que compreende, esses são os 7 grandes sacerdotes oficiantes. Veja, ó abençoado, sacrificadores eruditos devidamente lançando 7 libações de 7 maneiras nos 7 fogos, isto é, aquilo que é cheirado, aquilo que é bebido, aquilo que é visto, aquilo que é tocado, como também aquilo que é ouvido, aquilo que é pensado, e aquilo que é compreendido, os criam em seus próprios ventres. O sentido parece ser este. Aqueles que renunciam aos objetos sensuais podem criá-los quando eles querem. Alguém rejeitando o aroma que tem terra como seu objeto pode criar terra quando ele quer. Terra, ar, éter, água, e luz numerada como o 5º, mente, e compreensão, esses 7 são chamados de ventres, de todas as coisas. Todos os atributos os quais constituem as oferendas sacrificais entram no atributo que é nascido do fogo, e tendo morado dentro daquela residência se tornam renascidos em seus respectivos ventres. Lá também, isto é, naquilo que gera todos os seres, eles permanecem absorvidos durante o período pelo qual a dissolução dura. Daquilo é produzido cheiro, daquilo é produzido gosto, daquilo é produzido cor, e daquilo é produzido toque, daquilo é produzido som, daquilo surge dúvida, e daquilo é produzida a resolução. Isso é o que é conhecido como a criação sétupla. É dessa mesma maneira que tudo isso era compreendido pelos antigos. Pelas 3 libações completas e finais o todo se torna repleto de luz.